quero falar também sobre um assunto bastante polêmico, a contratação de jogadores do rival, isso mesmo, do Vila Nova, que vem fazendo uma boa campanha, né, nessa Série B do Campeonato Brasileiro, atualmente é o 4º colocado e conta com alguns bons jogadores, jovens, dentro do seu atual elenco. Por que eu falo isso? Já que o Goiás não está conseguindo buscar grandes jogadores, ou na primeira divisão, ou vindos do exterior, tem um barulho aí passando agora, não adianta eu parar o vídeo, senão vai ser muito tempo. Na Série B poderiam surgir algumas outras alternativas, por que não? Das equipes que vêm fazendo um bom campeonato nacional e muitos deles têm multas baixas, né? Jogadores com contratos curtos e etc. Então pode ser algumas alternativas para a composição do elenco, não solução, não grandes craques, artilheiros, pode até ser que isso aconteça, mas não é o atual cenário que a gente pensa. Uma boa alternativa que eu vejo dentro do atual elenco do Vila Nova é o lateral esquerdo, o Rodrigo Gelado. Você já lembra dele, né? No Campeonato Goiano, já vem falando desse cara há muito tempo, porque de fato vem jogando muita bola desde a disputa da Copa São Paulo de futebol júnior. São apenas 19 anos de idade, ele que... Pronto, agora sim, sem o barulho dos bombeiros, né, tomara que não seja nada de grave. Continuando aqui sobre o Rodrigo Gelado, ele que na Série B fez 12 partidas, todas elas como titular, e é muito bom, cara. Eu lembro do jogo dele desde contra o Goiás, aquele clássico na Serrinha, né, vitória do Verdão por 1-0, já havia jogado muita bola, com bastante personalidade na lateral esquerda. Tem um contrato com o Vila até dezembro de 2025 e segundo informações lá do meu parceiro, o Vitor Pimenta, do Mais Goiás, ele tem algumas sondagens e possivelmente será negociado com o futebol português na metade do ano agora, né, quando reabre a janela de transferência. Por que eu menciono isso? Algumas opções da Série B do Campeonato Brasileiro poderiam ser bem mais viáveis do que, por exemplo, outras negociações muito mais caras. Não que o Rodrigo Gelado já tenha essa experiência absurda na primeira divisão, não é isso, mas eu vejo ele com muito mais qualidade do que, por exemplo, o Hugo. E é uma prioridade da direção alviverde a contratação de um zagueiro pelo lado esquerdo. Por que isso? Porque aí, quando o Sander não puder atuar, o Bruno Melo possa ser esse reserva para a lateral esquerda do Goiás, evitando ao máximo do Hugo entrar em campo, né? Geralmente, quando ele está em campo, as coisas mais ruins acontecem com o Goiás. Então, talvez um lateral esquerdo também possa sim entrar nos planos da diretoria do Goiás, e o Rodrigo Gelado não seria uma opção tão cara assim. Ele que estreou no elenco profissional nessa atual temporada, né? Já são 28 partidas com um gol marcado e 2 assistências, como falei, titular absoluto na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, basicamente isso, né, que eu queria falar aqui com vocês. O Goiás e o Vila Nova que já tem uma boa relação, né, de empréstimo de jogadores, como por exemplo aconteceu com o Alisson nessa atual temporada. Ele que chegou no Goiás, basicamente um pagamento de R$300 mil por esse empréstimo, e se o Goiás quiser contar com o jogador em definitivo ao final do ano, pode pagar R$1 milhão para o Vila Nova. Então existe, digamos, uma boa relação de todos os dirigentes, né, do Goiás, do Vila e também do Atlético Goianiense, juntamente com a Aparecidense também, que revela muitos bons jogadores, nesta negociação com outros clubes também aqui da capital. Não acho que seja assim, digamos, o cenário ideal, você ir lá e buscar jogadores do rival, né? Até porque, olha, acho que, lembrando aqui de cabeça, eu não consigo pensar em nenhuma assim que, nossa, chegou no Goiás e mudou. Acho que o Davi, né, lá na temporada de 2012, foi um jogador muito importante já na Série B. Mas, de fato, hoje, dentro do atual elenco, eu vejo que o Vila Nova, ele conta, sim, com jogadores úteis para um cenário de Série B do Campeonato Brasileiro. Essa Série B desse ano não é, por exemplo, igual a de 2012 no Goiás, onde tinha vários craques, né, no Goiás, no Vitória, no Atlético Paranaense, no Criciúma. Não é. É uma Série B um pouco mais modesta. E o Vila, ele vem se destacando muito mais pelo seu elenco, bem montado, com boas peças, mas não conta, digamos assim, com craques revolucionários que para chegar na Série A e fazer uma diferença, eu não vejo desta maneira, tá? Mas sobre o Rodrigo Gelado, acho sim um baita jogador. Poderia sim ser contratado pelo Goiás, não vejo problema algum nesse tipo de transação. A questão é que é muito difícil, principalmente porque ele já tem algumas sondagens, né, do futebol europeu. Revelado nas próprias categorias de base do Vila, como falei, jogou muito bem o campeonato de aspirantes, né, da temporada passada, também a copinha desse ano, foram 3 partidas no total, e no elenco principal, já se destacando desde a disputa do Campeonato Goiano, foi eleito a revelação. Outros bons jogadores, o Luciano Naninho, ele foi procurado pelo Goiás, atualmente defende Vila Nova, está encostado lá. O que eu penso sobre o Naninho? É bom jogador? Com certeza absoluta. Mas para o Goiás, nesse momento, não basta apostas. Tem que ser jogadores para o meio de campo, por exemplo, para chegarem e serem titulares. Tem o Igor Henrique também, que eu acho um volante interessante, moderno, vai no ataque, defende muito bem também. Poderia ser uma alternativa barata, mas na minha avaliação também de volantes, o Goiás já está bem servido. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você pensa a respeito desse assunto bastante polêmico, né? A contratação de jogadores do rival. E se, por exemplo, o Rodrigo Gelado ou outros jogadores dentro desse atual elenco do Vila Nova, o rival aí, o grande rival do Goiás, poderiam ser alternativas. E da segunda divisão geral, pode deixar sua avaliação aqui embaixo nos comentários.